que toda distração, que toda obra do inferno não tenha poder, mas que a tua palavra que exorta, consola e edifica, que a tua palavra que transforma, que é poderosa para salvar, venha, Senhor, dos altos céus, impactar as nossas vidas e cumprir aquilo que o Senhor tem determinado a ela, porque a tua palavra prospera em tudo aquilo que o Senhor tem. No nome de Jesus, abençoa cada mulher que está aqui, os nossos irmãos que também estão no apoio nessa noite, as pessoas que nos ouvem através das redes sociais. Espírito Santo de Deus, que seja a tua voz, que seja a tua graça, que seja o teu poder sobre nós. O Senhor pode usar qualquer coisa, Pai. Usa a minha vida, eu te peço, no nome santo de Jesus, que o teu sangue esteja sobre nós, sobre a nossa casa. Nós clamamos e te adoramos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Amém, queridas. Eu gosto muito desse texto de João 4. Se eu fosse você, chegando em casa, eu ia me aprofundar um pouquinho mais nele, porque eu tenho certeza que Deus tem maravilhas para ministrar ao teu espírito através dessa palavra. Trazendo um contexto para você, naquela época que Jesus estava aqui nesta terra, né? A parte lá de Israel era dividida em algumas divisões. Então ao sul nós tínhamos a Judéia, no meio nós tínhamos Samaria, e lá ao norte nós tínhamos a Galileia. De um lado do Rio Jordão estava Samaria, do outro lado estava a Pérea. E o que acontecia? Os judeus não se davam com os samaritanos. Tinha um enrosco ali. Por que tinha esse enrosco? Se nós formos olhar para a Bíblia lá no Velho Testamento, num primeiro momento o reino de Israel foi um reino unido. Saul reinou, Davi reinou, Salomão reinou. Depois houve uma divisão no reino. O sul, onde estava Jerusalém, ficou com a família de Davi, e o filho de Salomão e os seus descendentes reinaram em Judá. Depois de Salomão veio Roboão, e assim por diante os seus sucessores. Como o templo estava ali, eles ficaram fiéis a Deus por um pouco mais de tempo. O norte, logo depois da divisão, Jeroboão começou a reinar, e já caíram em idolatria. Tanto que no ano 722, o Império Assírio, que despontava, veio contra o reino do norte e o assolou e levou cativo. E o que aconteceu? Uma das características do Império Assírio era deixar pessoas estranhas para povoar a terra. E ali no reino do norte, em Samaria, teve um misto de gente. E aquele povo, que num primeiro momento era judeu puro, começou a se misturar. O reino do sul ficou um pouquinho mais de tempo fiel a Deus. Mas quando o Império Babilônico se levantou, destruiu o Império Assírio e conquistou também Jerusalém no ano 586 a.C. Mas a Babilônia tinha uma característica diferente. Ele deixou alguns na terra e outros levou no cativeiro. E quando outro império se levantou, o Império Medo-Persa, o imperador Ciro permitiu que eles voltassem à sua terra natal. Então eles voltaram a adorar a Deus, continuaram com os seus costumes. Então os judeus do sul, eles se achavam a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Por quê? Porque eles tinham mantido a pureza da fé. Os samaritanos, não, eles não. Só que quando na época de Jesus alguém tinha que ir para a Galileia, do sul para o norte, ao invés de traçar uma linha reta e passar pela Samaria, atravessava o Jordão, subia pela Pérea, para depois chegar na Galileia. Mas a gente vê no texto que nós lemos, que diz assim, que era importante, que era necessário Jesus passar por Samaria. E tem momentos da nossa vida que parece que nós estamos em terras assim, que ninguém lembra de nós,
que ninguém nos considera, que parece que nós estamos esquecidas e esquecidos. Mas o Senhor Jesus se lembrou de passar por Samaria, e Ele se lembra de passar na minha vida e na sua vida. Ele se importa com cada uma de nós. E Ele passou numa cidadezinha do interior, chamada Sicar. Se alguém quisesse se aposentar e se esconder, Sicar era uma boa pedida. E lá em Sicar havia o poço de Jacó, que está relatado lá no capítulo 33 do livro de Gênesis, nos versículos 18 a 20. Esse poço era um poço fundo, 4 metros e 60 centímetros de profundidade. E como era de costume da época, todo mundo ia buscar água naquele poço, porque aquela região era desértica, complicado água naquele lugar. Mas o pessoal ia de manhã ou no fim da tarde. Imagine no calor do deserto, meio-dia, você ter que buscar água, desce o cântaro, calor para chuchu, sobe o cântaro para depois voltar para a cidade. Jesus, ele tinha saído da Judéia, passando por lá, parou exatamente no poço de Jacó. E aí naquele lugar, ele deixou os discípulos, falou: vão na cidade comprar pão, comprar mantimento. E ele ficou ali, estava cansado de andar debaixo do sol e do calor. Ele sabia que naquele lugar havia um encontro preparado por Deus Pai entre ele, Jesus, e uma mulher, diferente de todas as outras que iam buscar a água de manhã ou no fim da tarde. Aquela mulher, por conta da sua história de vida, por conta das suas dores, por conta das suas angústias, ela não queria ver ninguém. Ela se fechou na sua dor, ela se fechou nos seus problemas, e ela ia ao meio-dia, cansada, com dores, angustiada, atormentada, questionando as situações. Ela ia buscar a água, porque sem a água ela não podia viver. Ela buscava aquilo que ainda dava um pouquinho de fôlego de vida para ela. Mas naquele dia, ao meio-dia, e hoje, neste tempo que nós estamos aqui, que você me ouve em casa, o Senhor Jesus também marcou um encontro comigo e com você. Um encontro relevante, um encontro transformador, um encontro que muda a nossa história, que tira todas as coisas supérfluas e traz aquilo que é verdadeiro e essencial para as nossas vidas. Jesus sabia que aquela mulher precisava dele. E Jesus sabe que eu e você, antes de buscar qualquer outra coisa, nós precisamos dele. Porque tem coisas que só ele pode fazer por nós. E ele quebrou todos os protocolos para falar com aquela mulher. Ele ficou lá na beira do poço. A mulher chegou. Ela deve ter pensado: tudo que eu queria era ficar sozinha. O que esse homem está fazendo aqui? Mal sabia ela. Talvez você fale: tudo que eu queria hoje era ficar na minha casa, debaixo do cobertorzinho, comendo um chocolatinho. O que a minha amiga me chamou para vir aqui justo hoje? É porque Jesus tem um encontro com você. Ele sabia que você viria. E ele começa a falar com a samaritana. Não podia, judeu não se dá com a samaritana. Pior, não podia um homem falar com uma mulher a sós. Eles não se conheciam. Como assim? Como assim? Eu quero dizer para você que o amor de Jesus, ele é tão grande pela sua vida, que se tiver que quebrar protocolos para te alcançar, ele vai quebrar. Ele vai te abraçar, ele vai ao teu encontro, ele vai falar com você, ele vai ao profundo da sua alma, porque ele se importa. Era necessário ele passar por Samaria, porque era um encontro relevante. Naquele calor intenso,
naquele misto de vergonha daquela mulher, do orgulho quebrado, das suas feridas, da sua revolta, um judeu no poço, que inicia o diálogo com ela. E Jesus é estratégico, ele vai no foco. Ele chama a atenção dela e fala: me dá água. Tô com sede, me dá água. Quando Jesus começa a falar comigo e com você, minha irmã, não é porque a gente tem alguma coisa para entregar para Ele, mas é porque Ele quer entregar alguma coisa para nós. Jesus foi no foco. E aquela mulher, bem eu e você, começa a retrucar. Ai, um judeu falando comigo. Você não sabe que judeu não fala com samaritano? E a gente é cheia disso, né? Às vezes Jesus está ali, quer nos abençoar. Vem uma palavra, vem uma irmã, libera uma oração sobre nós. A gente fica: ai, será que é mesmo? Será que é para mim? Será que é Jesus falando com você? É com você. Para de retrucar. Começa a entender a linguagem do céu e aquilo que o Senhor quer fazer, se conectando com você. É uma palavra, muda a sua vida, muda a minha vida. É um toque, é uma promessa, é algo específico que já tem o poder de transformar. E a gente fica retrucando: ai, Deus, confirma. Ai, Jesus, fala mesmo, será que é, será que não é? Vou, não vou? Ai, não vou porque eu não tenho roupa para ir. Irmã, vigia na terra. O Senhor tem coisas inefáveis, grandiosas para mim e para você. Começa a se abrir mais para aquilo que o Senhor tem. E aí Ele continua. Ele não desiste. E Ele não desiste de mim e de você. Ele fala assim: ah, se você soubesse quem é aquele que fala com você, é você que pediria e eu te daria a água da vida. E aquela mulher retruca de novo: ah, mas o poço é fundo. Você é maior que o nosso pai Jacó? Você tem certeza que você tem algo para derramar, para entregar para a minha vida? E aí Jesus traz um esclarecimento. E nos versículos 13 e 14, ele disse assim: quem beber dessa água aqui desse poço de Jacó, vai ter sede de novo. Quem vem buscar aqui, quem vem buscar coisas materiais, quem se importa com as coisas deste mundo e corre atrás do vento, vai ficar numa eterna busca. Mas quem beber da água, Jesus dizendo, que eu lhe der, nunca mais vai ter sede. E vou te dizer, vai ser uma fonte saindo de dentro de você, jorrando para a vida eterna. Nessa hora a mulher para de retrucar. E é essa hora que eu e você precisamos também parar de retrucar o jeito que Deus está fazendo na nossa vida, porque Ele está fazendo. Aquela mulher vivia na busca, buscando água, buscando marido, buscando recursos financeiros, lutando contra a sua vergonha, contra a sua tristeza. E aí Jesus falou para ela: eu posso fazer com que a sua busca acabe. Eu posso fazer de você uma fonte. E aí ela prende o interesse em Jesus e fala assim: Jesus, então me dá, porque eu não quero mais vir buscar aqui. E a minha pergunta para você, e a pergunta do Espírito Santo para você nessa noite é: o que você tem buscado? Porque tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem paz. Tem gente que tem um marido, que tem filhos, que pode abraçar pessoas que ama, mas parece que para você nada tá bom, minha irmã. O que está acontecendo? Um buraco na alma, um vazio. Tem pessoas dentro da igreja que se esconde muitas vezes em performances, em ativismo, em fazer, em querer aparecer, mas ainda tem um buraco na sua alma. O que é que você tem buscado? Não, eu quero sentar no primeiro banco, quero sentar do lado da pastora, porque vai que passa unção em mim, né? Quero ficar ali.
Irmãs, irmãs, mais do que buscar coisas dessa terra que nunca vão preencher a nossa vida, o Senhor Jesus está aqui, o Senhor Jesus se apresenta, e Ele é a fonte que nos preenche por completo, sem deixar espaço para mais nada. Não vai faltar nada, porque Ele está na casa, é dele que nós precisamos. Qual que é o eco que soa no vazio do seu coração? Quando você bota a tua cabeça no travesseiro e parece que está faltando alguma coisa. Você olha para um lado, tá legal. Olha para o outro, tá legal, mas parece que está faltando alguma coisa. Olhe para dentro de você nessa noite, minha querida. Como que a gente resolve o problema do vazio? Como que aquela mulher resolveu o problema do vazio do peito dela? Jesus vai na lata. Porque a hora que ela fala, eu também quero dessa água, me dá, porque eu não quero voltar aqui. Jesus dá nela um choque de realidade. Vire para a pessoa que está do seu lado e fala assim: cai na real, minha irmã. Agora a outra do outro lado, fala para ela também: cai na real. Tem pessoas que estão presas no passado. Tem pessoas que vivem com ansiedade, porque estão preocupadas e presas no futuro. Deus quer que você viva o hoje. Vou repetir, Deus quer que você viva o hoje. Por isso que o tempo que se chama hoje se chama presente, porque é uma dádiva de Deus para você. E nessa realidade, Jesus falou para aquela mulher: chama o teu marido. Ih, apertou porque aquela mulher não tinha marido. E glória a Deus, porque ela devolve com realidade. Porque ela fala assim: eu não tenho marido. Nessa noite, Jesus pergunta para mim e para você: qual que é a nossa realidade? Qual que é o vazio? Qual que é a dor? Onde o calo aperta? O que está faltando? Você vem na igreja, você busca, você tem um marido, você tem um emprego, você tem filho para abraçar, você tem promessa para viver e parece que está faltando alguma coisa. Qual é a realidade? Se você olhar bem lá no fundo da sua alma, talvez você esteja vivendo de aparência. Hoje tudo é instagramável. Hoje tudo é como dizia a minha avó: por fora bela viola, por dentro. Talvez dentro de você ainda tenha raiz de amargura. Talvez dentro de você, por favor, continue me amando. Eu só preciso ministrar o que o Senhor pediu para eu ministrar. Talvez dentro de você ainda tenha inveja, orgulho. Talvez nós estamos correndo atrás do vento, buscando futilidades, ao invés de desejar beber das águas vivas que saem do trono de Deus. Nos preocupamos em pôr um botox, preenchimento, não sei o que lá no dente, não sei o que lá no cabelo, mas a alma está podre. A alma está podre. Estava ministrando no Master esses dias, pedi para eles e peço para vocês: continuem me amando. Mas dentro dos nossos círculos de amizade, dentro da nossa família, dentro das pessoas que são próximas a nós, tem muitas pessoas que estão mortas e nós nem nos importamos. Tem pessoas que já estão apodrecendo, que cheiram mal, com as suas dores, com as suas angústias, com os seus medos. Abre a boca para soltar veneno. E muitas vezes a gente não se importa. E muitas vezes nós somos essas pessoas. Quantas e quantas mulheres eu já atendi, mesmo dentro da igreja, entristecidas, amarguradas. E a minha resposta para elas e para você, porque foi a resposta que Deus me deu quando eu busquei, foi Jesus falando assim: eu sou o suficiente. Eu sou a fonte, eu sou o suficiente. Você me conhece, você não precisa ir buscar em outro lugar. Você não precisa se esconder atrás de aparência. Você me conhece, eu sou a fonte.
fonte. Jesus é a fonte, minha irmã. Quando tudo parecer difícil, não olhe para os problemas, mas vá mergulhar na fonte. E lembre que essa fonte está dentro de você para fluir, e fluir, e fluir, e fluir, derrubando os obstáculos, derrubando as mentiras, levando embora todo orgulho, toda carência, toda arrogância, todo silêncio, toda omissão, toda sensualidade, toda ganância, toda superficialidade. Eu e você somos mulheres de Deus. Vou repetir, quero ouvir um amém. Eu e você somos mulheres de Deus. E na nossa cabeça e no nosso coração estarão as coisas do alto. Tem alguém chorando, eu vou abraçar. Tem alguém doente, eu vou orar e ela vai ser curada. Tem alguém enfermo, o Senhor vai me usar. Tem alguém no hospital, eu vou lá visitar. Tem alguém precisando de uma palavra, eu conheço a fonte, eu vou liberar a palavra e o milagre vai acontecer. Oh, aleluia! Nós somos mulheres de Deus. Nós temos aquilo que o mundo não tem. Então tira de dentro de você tudo aquilo que o mundo tem colocado, todo o lixo que o mundo tem colocado para entulhar, para não deixar a água fluir. Eu quero fazer um adendo aqui para você, querida. Como mulheres, a gente ouve muito Provérbios 31, sim ou não? E tem muitas mulheres que interpretam de uma maneira errada Provérbios 31. Por quê? Porque fica esperando que o marido faça tudo. Eu quero ler para você só alguns versículos. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: presta atenção porque é para você. Você vai me continuar me amando, amém? Só estou lendo a palavra. Mulher virtuosa, quem achará? Provérbios 31, 10. E fala assim, ó: ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Nós fazemos o quê? O bem e nunca o mal. Até a pessoa que não gosta de você, minha irmã, você vai sair daqui com o propósito de orar por ela e abençoar a vida dela, amém? Faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Ela escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha. A mulher virtuosa não fica na dependência do marido. Ela faz o quê? Oh, aleluia! Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os da sua casa e dá tarefa às suas servas. Ela avalia um campo, compra, com o que ganha, planta uma vinha. Ela é negociante, minha irmã. Você tem essa unção sobre a sua vida. Você tem essa unção sobre a sua vida. Entrega-se com vontade ao trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo. É empresária, minha irmã. É empresária. Se ela casa e tem um marido e constrói junto, ele é abençoado porque ele tem uma mulher guerreira, estratégica, Rail no hebraico. Uma mulher power, cheia de Deus. Mulheres, não fique colocando expectativas em coisas deste mundo e em homens. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você é uma mulher de Deus. Se o seu marido tem 3 empregos, aleluia, né? Mas se ele não tem, tudo bem a gente trabalhar. Tudo bem, porque a mulher, ela edifica a sua casa. Tem mulheres que se frustram porque ficam buscando nisso. Não, meu marido tem que ser o total provedor. Não é o seu marido de carne, Deus é o teu total provedor. Você é um com o seu marido e vocês dois dão a mão e vai junto e faz acontecer. Agora, se você fica só esperando, minha irmã, não dá certo. Provérbios 31 traz um equilíbrio. A mulher, ela honra o marido, ela faz com que ele se exalte, mas ela também sabe o seu valor e o seu lugar. Equilíbrio.
um choque de realidade é nós sermos equilibradas, é nós estarmos no presente. Eu não sou demais, eu não sou a última Coca-Cola do deserto, mas eu também não sou o menor do menor do menor do menor da casa do meu pai, como Gideão disse. Você tem o seu valor, nem mais e nem menos. E vou dizer para você uma coisa, sabe por que a mulher de Provérbios 31, ela é louvada? Porque ela tem a fonte, porque ela teme o Senhor. Ela teme o Senhor. Eu queria convidar você a olhar no espelho, com o seu coração aberto, e ter a realidade de quem você é. Porque se você não se situar na realidade, as coisas não vão mudar. Já ouviu a história da Branca de Neve? Quem já ouviu? Né? Branca de Neve era bebê, casou com a madrasta, o pai da Branca de Neve. Reino em paz, o rei vivo, Branca de Neve em paz, madrasta em paz, todo mundo em paz. Até que um dia a madrasta vai até o espelho e pergunta: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E diferente de todas as outras vezes, o espelho diz assim para ela: Branca de Neve é mais bonita do que você. E aí o que acontece? O rei morre, reino se transtorna, a madrasta vira bruxa, Branca de Neve é perseguido e tudo errado. Moral da história: em quem você se transforma quando você ouve o que você não gosta? Quando alguém fala para você aquilo que você não quer, em quem que você se transforma? Jesus jogou a real com aquela mulher: chama o seu marido. Puxa, não tenho. Aquela mulher foi sincera, sem cera, sem máscara. Ela sabia que não dava para esconder nada de Jesus. E eu quero dizer para você que nessa noite não dá para a gente esconder nada de Jesus. Ele sabe o seu coração. Ele sabe os pensamentos que ficam em turbilhão na sua mente, que muitas vezes você não consegue dormir, pensando nisso, pensando naquilo, pensando na fulana, pensando no ciclano. Jesus fortalece a verdade dita pelaquela mulher. Bem disseste, que bom que você falou a verdade. Porque 5 maridos você já teve, e esse que está com você agora não é o seu marido. Uma mulher que vivia em silêncio, que não queria mostrar tantas coisas que ela estava buscando. Jesus faz assim e descortina todas as coisas, sem rodeios. E Jesus expõe a ferida como um cirurgião preciso para limpar a sujeira e iniciar a cura. O Senhor tem cura para mim e para você nessa noite. E Ele está aqui como um cirurgião preciso para tirar a sujeira e para trazer cura onde Ele sabe. E não adianta a gente tentar esconder. Mas aquela mulher, ela só conseguiu ser transformada. Por quê? Porque ela teve uma percepção diferente. No versículo 19 ela diz assim: eu vejo que você é profeta. Eu vejo que você fala a verdade. Tem a verdadeira percepção das coisas. A verdade revela que só o sobrenatural pode saciar a nossa sede e preencher o nosso coração. Não adianta milhões no banco, não adianta viagens, não adianta o marido mais lindo e maravilhoso, que depois da meia-noite se transforma no Shrek. Não adianta tantas coisas que você e eu corremos atrás, se nós não deixarmos Jesus preencher o vazio do nosso coração. E o diálogo de Jesus com aquela mulher vai para um nível mais profundo, porque eles começam a falar sobre a verdadeira adoração. Eu vou falar algo para você, se você guardar isso, eu vou ficar muito feliz. Valeu o culto dessa noite. A verdadeira adoração não somos nós cantarmos, levantarmos as nossas mãos. A verdadeira adoração não é música, não são sons. A verdadeira adoração é a minha vida em total submissão e obediência a Deus.
Senhor, o Senhor quer que eu perdoe e eu vou perdoar. Senhor, o Senhor quer que eu abra mão disso, eu vou abrir mão. Senhor, o Senhor não quer, eu quero largar tudo, o Senhor não me deixa largar, eu não vou largar. A verdadeira adoração é uma vida de submissão, de verdade, na presença de Deus. Aquela mulher começa a mostrar para Jesus a sede espiritual que ela tinha. E Jesus deixou bem claro, existe falsa adoração, mas existe a verdadeira. E é isso que o Pai está buscando, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus procura adoradores, Deus não procura aladins. Ele é Deus, Ele não é o gênio da lâmpada. Ele tem que ser adorado, não nós. A vontade dEle que tem que ser feita, não a nossa. O que importa é o que Ele quer, que Ele cresça e que eu diminua. E o que muitas vezes a gente faz? Senhor, me abençoa, hoje é isso que eu quero. Não é o nosso querer, mas é o querer dEle. Vou dizer para você, este mundo vai passar, a juventude, tantas coisas vão passar, os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus não. E aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. Para nós encerrarmos, Jesus agora se revela para aquela mulher, como Ele se revela para mim e para você. E Ele fala assim para ela, olha, porque ela pergunta, olha, eu sei que o Cristo vai vir. E a verdadeira sede do coração dela começa a se manifestar. Eu sei que o Cristo vai se manifestar. E Jesus diz para ela, eu sou aquele que fala contigo. Eu sou o Cristo. E nessa noite, não é a Lagoinha Sorocaba, ou eu na minha insignificância, que posso fazer alguma coisa para você. Mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, aquele que um dia transformou a minha vida, Ele está aqui, Ele é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que tem o poder para nos transformar, para nos salvar, para fazer de nós fonte. Hoje nós vamos deixar de buscar para verdadeiramente ser fonte, porque nós conhecemos aquele que é a fonte. Quando você entende isso, minha irmã, você é imparável, porque o diabo vai tentar entulhar, as lutas e os obstáculos vão vir, mas o fluir de Deus vai ser tão grande, tão grande, tão grande, que cadeias se quebram, que obstáculos se rompem, que curas são liberadas, que a sua vida financeira é provida, e tudo acontece por quê? Porque a fonte está em você, a fonte está em você. Vão trazer mentira, vão te acusar, mas a fonte está fluindo em você. Ele é suficiente, Ele é mais. A busca acabou porque a fonte verdadeira está em nós. Aleluia. Ela encontrou o mais importante, e aonde havia o eco do vazio, passou a existir o fluir das águas, o barulho de muitas águas, o som da verdade e da verdadeira adoração. A palavra de Deus diz que quando ela se revela como Cristo, ela estava com o cântaro, ela deixa o cântaro. E aquela mulher que queria ficar sozinha, que não queria ver ninguém, ela corre para a cidade. E ela começa a falar, olha, eu encontrei o Cristo. Olha, Ele falou toda a minha vida. Aquilo que era dor, aquilo que era vergonha, aquilo que era o trauma, aquilo que era o vazio e a busca dela, a fonte começa a jorrar, começa a fluir. E ela começa a falar do poder de Deus e daquilo que ela tinha encontrado e que era diferente, e que a vida dela tinha sido transformada. Irmã, isso é para mim e para você. O que ela escondia começou a ser revelado. Antes precisou ela estar a sós com Jesus, mas depois ela saiu anunciando para os 4 cantos de Sicar que havia um Deus vivo e poderoso, e que se importou com ela, que se revelou a ela,
que fez toda a busca cessar e trouxe um novo tempo de fluir sobre a vida dela. Se coloque de pé no seu lugar. Lá nos versículos 41 e 42, aqueles samaritanos dizem assim: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. A sua casa vai ser salva através do seu testemunho. O seu local de trabalho vai conhecer Jesus como Senhor e Salvador através da sua vida, do seu testemunho. Nessa noite o Senhor quer tirar todo o vazio da sua alma, toda a aparência, toda a mentira, porque Ele sabe de verdade o meu e o seu coração, e Ele quer trazer algo sobrenatural e abundante. Queria que você fechasse os seus olhos por um minuto e entendesse que o Senhor está aqui, que esta é a palavra do Senhor para mim e para você. Ele veio aqui para te encontrar. Ele poderia morar nos mais altos céus, nas galáxias das galáxias, mas Ele escolheu habitar dentro do seu coração e dentro do meu coração. Ele está aqui. Ele está aqui e todas as nossas demandas, toda a nossa realidade está diante dEle. Ele sabe a tua dor, Ele sabe a tua necessidade, Ele sabe a tua angústia, Ele sabe todas as suas potencialidades e o que você é boa em fazer, mas Ele também sabe todos os meus e os seus defeitos. E nós precisamos deixar com que Ele mude a nossa história, como Ele mudou daquela mulher. Entenda que tudo precisa ter uma percepção diferente. E nós precisamos ver as coisas pelo Espírito Santo de Deus, para não ter uma performance de adoração, mas uma vida de obediência e verdadeira adoração. Ah, mas e o fulano? Ah, mas o ciclano? O problema dele com Deus. Agora somos nós e Jesus. Nós e Jesus. O Senhor Jesus, Ele quer liberar um novo tempo na sua vida, onde você não vai ficar mais buscando numa aparência e num corpo perfeito, numa roupa muito cara, num cabelo não sei o que lá, num diploma, numa conta bancária cheia, porque não é nada disso que vai fazer a diferença quando nós estivermos diante dEle, mas o quanto nós deixamos Ele fluir através de nós, o quanto nós o obedecemos, o quanto nós deixamos Ele colocar a mão e moldar a nossa vida, tirar tudo aquilo que o pecado e Satanás tem jogado sobre nós e dizer: Senhor, o nosso coração precisa estar limpo e pleno na sua palavra, não lágrimas mentirosas como nós cantamos aqui, mas uma vida de entrega verdadeira. Com a mão no seu coração, fala com Ele, fala para Ele, joga real. Ele fez aquilo com a mulher para transformar a vida dela, e o Senhor, para curar a tua vida, precisa tirar o pus, precisa tirar a sujeira, precisa tirar aquilo que entulha. Senhor, mostra para mim que tem mulheres aqui que estão com os pensamentos atormentados. Tem aquela situação que rouba toda a sua paz e a sua alegria. Você nem consegue fazer as outras coisas que você tem para fazer, porque você está atormentada com esse pensamento. Tem mulheres que tem passado um tempo de angústia e de dor tão grande, se sentindo sozinha, que a sua dor é tão grande que você está se cortando e se mutilando. Você não mostra para os outros, mas Jesus sabe. Jesus sabe da sua dor. Oh, nessa noite Jesus quer te curar. Tem mulheres que estão me ouvindo aí pelas redes sociais, que tem uma tristeza,
você não consegue mais ver colorido na sua vida. Tudo parece que está cinza. Tudo parece que não tem mais jeito. Tem mulheres que receberam más notícias. Uma enfermidade na sua família. E isso está roubando a sua paz. Saiba que a fonte está aqui para lhe trazer cura. Saiba que a fonte está aqui para fazer o milagre. E é Jesus que está aqui.